aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. Um semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo e acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, porque um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Come before the Lord, singing for joy. Vinde diante do Senhor, cantando cânticos de alegria. In the responsorial psalm, No Salmo responsorial, we invited one another nós convidamos uns aos outros to sing for joy, coming before the Lord. para cantarmos com alegria diante do Senhor. Joy is one of the characteristics
of the Christian. A alegria é uma das características do cristão. It is a fruit of the Holy Spirit. É um fruto do Espírito Santo. In fact, if we read Galatians 5:22, Se lermos em Gálatas 5:22, you find, and the fruit of the Spirit is joy, peace, and love. você vai perceber que os frutos do Espírito são a alegria, a paz, o amor. But the joy we are speaking about is not just happiness. Mas a alegria da qual estamos falando não é uma simples alegria. Jesus was always joyful, but not always happy. Jesus sempre estava alegre, mas nem sempre feliz. For sure, when he was going on Calvary, he was not singing the Hallelujah. Certamente, quando ele estava subindo o Calvário, ele não subiu cantando aleluia. But he was joyful that he was doing the will of the Father. Mas ele tinha a alegria interior de estar fazendo a vontade do Pai. Mary is the joyful mother. Maria é uma mãe cheia de alegria. It is the only title that she gives to herself. É o único título que ela mesma dá a si. When in the Magnificat she says, and all generations will call me blessed. Quando ela diz no canto do Magnífica que todas as gerações me chamarão bendita, bem-aventurada. Now in the Hebrew language, Na blessed, joyful are the same. E na língua hebraica, a palavra abençoada e feliz, alegre, tem o mesmo sentido. So Mary is calling herself the joyful servant of God. Maria então chama a si mesma de a alegre serva do Senhor. It is a pity that in the litanies of Mary, there is missing this title, the only title that Mary gives to herself. É uma pena que no rito latino nós perdemos esse único título que Maria deu a si mesma. But Mary is also the mother of martyrs, Mas Maria é também a mãe dos mártires, the mother of sorrows. a mãe das dores. How can we reconcile these two together? Como a gente pode conciliar essas duas coisas? Let's go on Calvary and there imagine the challenge that the thief is giving to Jesus when he told him, if you are the Son of God, get down, save you and save us. Vamos olhar para o Calvário e imaginar o desafio que o ladrão fez a Jesus quando o desafiou, dizendo: se você é o Filho de Deus, salva a você mesmo e desce da cruz e nos salva. It was easy for Jesus to accept the challenge. Era fácil para Jesus aceitar esse desafio. If Jesus opened the tomb where a man was buried for 4 days and he raised him up, well, it was easier for him to get down from the cross and save himself. Se Jesus tinha sido capaz de abrir o túmulo de Lázaro e tirá-lo, mandá-lo sair para fora depois de estar lá por 4 dias, muito mais fácil seria para Jesus descer da cruz e se salvar. Now imagine Jesus turning to his mother Agora imagine Jesus voltando-se para sua mãe and asking his mother, Mom, what do you think? Should I accept the challenge? Imagine ele perguntando à sua mãe: mãe, o que você acha? Você acha que eu devo aceitar esse desafio? What do you think Mary would have answered? O que você imagina que Maria teria respondido a ele? I am sure Mary would have said to Jesus, remain where you are. Tenho certeza que Maria teria dito a Jesus: permaneça na vontade do Pai. She was suffering, Ela estava sofrendo, but she was joyful that Jesus was accomplishing the will of the Father up to the end. mas ela estava com uma alegria interior, sabendo que o seu filho estava cumprindo a vontade do Pai até o fim. The joyful word of Jesus on the cross, consummatum est. I did it.
A palavra de Jesus dizendo tudo está consumado tem um sentido de alegria. Eu cumpri a vontade do Pai. I accomplished anything that my Father told me to do. Eu consegui, eu cheguei até o ponto de cumprir tudo aquilo que o Pai me pediu. And that was the joy in doing and accomplishing the word of the Father. E esta é a alegria de cumprir, de chegar até o fim na vontade do Pai. And this is the most fulfilling thing in our life. E isto é o que mais preenche a nossa vida. Okay, it is fulfilling if I end courses at the university and take diplomas. Isso me realiza quando eu completo os meus cursos e consigo os meus diplomas, eu me sinto realizado. It is fulfilling if I really am a success in my business. É realizante se eu sucedo bem nos meus negócios. It is fulfilling if I achieve what I work for and arrive at a power that I was always dreaming for. Eu me sinto realizado se eu consigo os meus objetivos e chego até o ponto onde eu desejava chegar. But these only fulfill the heart for a very, very short period. Mas estas realizações duram muito pouco tempo. The true fulfillment, the true joy is when I accomplish God's plan on me. A verdadeira realização, a verdadeira alegria é somente quando eu realizo o plano de Deus para mim. Going on without compromises in my life. Vivendo a minha vida sem realizar as coisas. And that is what Paul is saying here to Timothy. E é isso que Paulo está advertindo a Timóteo na primeira leitura. When he told him, quando ele disse: before God, be a witness for the truth. Seja um testemunho da verdade diante de Deus. Well, remember one thing. Agora lembre-se de uma coisa. Paul is writing this letter when he was in prison. Paulo está escrevendo esta carta enquanto estava na prisão. You can imagine the prisons of those days. Você pode imaginar as condições das prisões naquele tempo. They were like dungeons under the ground. Era como se fossem covas no subsolo. Without, for sure, electricity. Sem eletricidade, é claro. Without anything that goes in favor of the dignity of man. Sem nada que pudesse favorecer a dignidade da pessoa que ali estava. So imagine the suffering of Paul. Imagine, portanto, o sofrimento de Paulo. Now, Timothy was a new bishop. Timóteo era um bispo jovem. But a very fragile bishop. Mas alguém bastante frágil. Physically, fisicamente, because he was very weak in his body, porque era muito fraco no seu corpo, and also psychologically, e também psicologicamente. He was always suffering with panic attacks. Ele sempre sofria de ataques de pânico. He was a man who very easily could fall into depression. Um homem que com muita facilidade entrava em depressão. Very easily discouraged. Muito facilmente ficava desencorajado. Now Paul, who needed himself encouragement, being in prison, e Paulo, que ele mesmo precisava de encorajamento por estar na prisão, he forgets about himself. Ele se esquece de si mesmo. He thinks about Timothy. E pensa em Timóteo. And he encourages Timothy. E ele encoraja Timóteo. Instead of Timothy encouraging Paul, ao invés de Timóteo encorajar Paulo, Paul is encouraging Timothy. É Paulo que encoraja Timóteo. Paul is healing Timothy. Paulo é que vai curar Timóteo. Paul is giving the power, the energy that Timothy was lacking in that moment. Paulo é que dá a Timóteo a força, a energia que faltava a Timóteo naquele momento. And he was telling him, e ele dizia a ele:
be a witness for truth. Seja um testemunho da verdade. And he is putting Jesus as the witness of truth in front of Pontius Pilate. E ele está colocando Jesus como o testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos. Well, when Pontius Pilate asked Jesus, what is the truth? Quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Jesus didn't answer. Jesus não respondeu. Do you know why? Sabe por quê? Because Pontius Pilate was living in a lie. Porque Pôncio Pilatos vivia numa mentira. Because Pontius Pilate was considering more what people could say rather than what God is asking him to do. Porque Pôncio Pilatos considerava muito mais o que as pessoas diziam do que aquilo que Deus queria que ele fizesse. He knew that Jesus was innocent. Ele sabia que Jesus era inocente. He knew it. Ele sabia disso. Yet he washed his hands. E ainda assim ele lavou as suas mãos. Out of fear. Por causa do medo. Out of human respect. Por causa do respeito humano. Because he wanted to protect himself. Porque ele queria proteger a si mesmo. And so Pontius Pilate was really against the truth. Por isso Pôncio Pilatos era alguém que não era a verdade. So if he was against the truth, how Jesus could answer that question? What is truth? Se ele era contra a verdade, como Jesus poderia responder aquela pergunta, o que é a verdade? He couldn't answer. Ele não poderia responder. Because truth was in front of him. Porque a verdade estava bem diante dele. I am the truth. Jesus havia dito, eu sou a verdade. But if you are rejecting me, mas se você está me rejeitando, out of human respect, por causa de respeito humano, what could I tell you? O que você quer que eu lhe diga? What can I tell you about truth if you are blind and you are not seeing truth in front of you? O que você quer que eu te diga se você está cego e não está vendo a verdade bem diante de você? Now, Paul is saying to Timothy, don't do what Pontius Pilate did. Então Paulo diz a Timóteo, não faça o que Pôncio Pilatos fez. I put to you the duty of doing all that you had been told. Eu coloco diante de você a obrigação de fazer tudo aquilo que você foi pedido para fazer. With no faults or failures. Sem falsidades, sem falhas. With no compromises. Sem comprometimento. Because in front of the truth we cannot do compromises. Porque diante da verdade não pode haver comprometimento. Why we have all these martyrs along the centuries? Por que nós temos todos esses mártires? They all died for truth. Todos eles morreram por causa da verdade. Today, as Pope Benedict says, unfortunately, everyone is trying to make the truth for himself. Infelizmente, hoje, como está dizendo Bento XVI, cada um está querendo fazer a sua própria verdade. In other words, everyone is living a relativism. Em outras palavras, todos estão querendo viver um relativismo. The truth is what I decide. A verdade é aquilo que eu decido que seja. And after all, E afinal- this is the sin of our ancestors. E afinal de contas, este é o pecado dos nossos ancestrais. What did the serpent say to our ancestors? O que a serpente disse aos nossos ancestrais? You don't need to obey God, Vocês não precisam obedecer a Deus, because you will be those who will decide what is good and what is wrong. porque vocês mesmos é que vão decidir o que é bom, o que é errado. What are doing parliaments around the world? O que os parlamentos têm feito no mundo inteiro? Doing laws, one nation against another, Fazendo com que haja disputa entre uma nação e outra. according to the votes. That is the truth. De acordo com as votações,
é ali que se encontra a verdade. So the truth is not more in the Bible. Então, para eles, a verdade não está mais na Bíblia. The truth is not more what Jesus is telling us. A verdade não é mais o que Jesus está nos dizendo, But the truth is something political. mas a verdade passa a ser algo político. And that is really the mistake, the first sin of man. E este é o erro, o primeiro pecado do homem. Perpetuating itself around the centuries. E que esse pecado vem se perpetuando por todos os séculos. But the truth, we find it in the Word of God. Mas a verdade só se encontra na palavra de Deus. The truth, we find it in the Bible. A verdade só se encontra na Bíblia. It is the seed, Jesus says, that is the Word of God. É a semente que Jesus diz que é a palavra de Deus. The sower, the farmer goes and spread this seed everywhere. O fazendeiro, o semeador, sai e semeia em toda parte. God enters the world. Deus entra no mundo. God enters the world through His Word. Deus entra no mundo através da sua palavra. And the truth, we find it precisely in the Bible. E a verdade nós a encontramos exatamente na Bíblia. And the Bible is a living word. E a Bíblia é uma palavra viva. The Bible is not a word said thousands of years ago to the Israelites. A Bíblia não é uma palavra dita há milhares de anos atrás aos israelitas, But it is a word that becomes alive today. mas é uma palavra que se torna viva hoje. If Jesus said to that Canaanite woman, Se Jesus disse àquela mulher canonita, a power is coming on you and is killing you, uma força está indo sobre você, está curando você, this word is still alive today. esta palavra ainda é viva hoje. If Jesus said to the one possessed with the devil, Se Jesus disse àquele possesso, I order you, evil spirit, get out, eu te ordeno, o espírito do mal, que saia, that word is still alive today. essa palavra ainda é viva hoje, Only if we believe it. somente se crermos. If we don't believe it, Se nós não crermos, then the word of God has no power anymore. aí a palavra de Deus não tem poder sobre nós. It is choked by torrents. It is choked by torrents. E ela é contada para nós. It is trampled by the feet of pathers. Ela é trazida para nós através de Deus. It is taken away by the birds. Ela é tirada pelos pássaros ou é afogada pelo mato. Today, Hoje, during this liturgy, durante essa liturgia, we are challenged to answer a very fundamental question. nós somos desafiados a responder uma pergunta fundamental. What is doing the word of God in us? O que a palavra de Deus está fazendo em nós? Many times we listen to the word of God. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus. Every time we come for mass, we listen to the word of God. Todas as vezes que a gente vem à missa, nós ouvimos a palavra de Deus. Many of our prayers are based on the word of God. Muitas das nossas orações são baseadas na palavra de Deus. Spiritual books that we read, Os livros espirituais que lemos, preaching that we listen to, as pregações que ouvimos, all is based on the word of God. tudo está baseado na palavra de Deus. So the sower, the Portanto, farmer, is still spreading the seed. o fazendeiro, o semeador, continua espalhando a semente. The farmer is the father. O fazendeiro é o pai. And it is Jesus himself who calls him a farmer. E é Jesus mesmo que o chama de um fazendeiro. He says, my father is a farmer. Ele diz, meu pai é um agricultor, Spreading seeds everywhere. espalhando a semente para todo lado. Now some of the seeds
say Jesus, it just goes on the path of the road. E Jesus diz: algumas sementes caem à beira do caminho. So we listen to it. Nós ouvimos a palavra, We listen to it, but with no effect. mas nós ouvimos, mas sem efeito. It is, as, for example, when we recite the Our Father. Isso acontece, por exemplo, quando rezamos o Pai Nosso. How many times we recite it every day? Quantas vezes a gente reza o Pai Nosso todos os dias? If we say the Rosary, Quando rezamos o Rosário, we repeat it at least 6 times. pelo menos 6 vezes repetimos o Pai Nosso. And for 6 times we say, forgive me as I am forgiving. E por 6 vezes, pelo menos, a gente diz: perdoai-nos assim como nós perdoamos. But then nothing happens. Mas nada acontece. If I have somebody that still I didn't forgive, Se eu tenho alguém que eu ainda não perdoei, it remains as before. fica do mesmo jeito como antes. So the word of God Portanto, a palavra de Deus fell along the road. caiu ao longo do caminho. And immediately it was trampled. Imediatamente ela foi roubada. And immediately the birds took it away. E os pássaros a levaram, Without leaving any root in us. sem deixar nenhuma raiz em nós. So the word of God, in that way, is not alive. Portanto, dessa maneira, a palavra de Deus não é viva. It is a dead word. É uma palavra morta. It is an use that is not interesting me. É um uso da palavra que não afeta a mim. Then there is the word of God that falls on rocks. E há a palavra de Deus que cai nas pedras. And so, in some way, this seed grows a bit. E de alguma maneira, essa semente cresce um pouco. But there is no water. Mas não há água, It's not moisture. não existe umidade. And so after a while, E depois de um certo tempo, it dies. ela morre. It is as when we go to a seminar, to a retreat, É como quando a gente vai para um seminário, para um retiro. and we feel enthusiastic, E nós nos entusiasmamos and we feel happy. e nos sentimos felizes. But then, after a while, we Mas forget everything. Mas depois de alguns dias esquecemos de tudo. So, the word of God has no roots, A palavra de Deus não firmou raízes, because it doesn't change me. porque ela não me transformou. It doesn't make any difference, any change in me. Não fez nenhuma diferença, não me mudou. Then there is the word of God E há a palavra de Deus that falls among thorns. que cai entre os espinhos. And Jesus himself explains. E Jesus mesmo explica para nós. I love it. Eu amo essa explicação. I have and I do Bible study. Eu estou fazendo estudo bíblico, But after all, mas depois de um there are tempo, many worries and many things that challenge me, and so I do not live it. e há tantos desafios e tantas coisas na minha mente que eu acabo não vivendo aquilo. There is the worry of my business. Há a preocupação dos meus negócios, There is the worry of my career. a preocupação da minha carreira, There is the worry of comfort in my house and many other material worries. existe a preocupação de estabelecer conforto na minha casa e muitas outras preocupações materiais. Things that are not evil in themselves, Coisas que por si mesmas não são ruins, but they take the priority mas elas tomam prioridade in such a way that I forget all about what Jesus is saying to me. de uma certa forma que eu esqueço tudo aquilo que Jesus havia me dito. I completely forget it. Eu esqueço de tudo.
So the word of God is being choked, Então a palavra de Deus vai sendo sufocada. and only some seeds do come on fertile ground. E somente algumas sementes caem em terreno fértil. Only few words, only few people make the word of God alive in their lives. Somente algumas palavras, somente algumas pessoas fazem a palavra de Deus ser viva no seu interior. Sure, Jesus wants us to be among these people, Claro que Jesus quer que nós sejamos desse tipo de pessoas. because the word of life is precisely what makes a difference in our lives. Porque a palavra da vida é exatamente aquilo que faz diferença em nossa vida. You remember when Jesus spoke about the Eucharist, Lembre-se quando Jesus falou sobre a Eucaristia. and many didn't understand, E muitos não entenderam. and many left him. E muitos o deixaram. But Jesus, in front of the truth, he doesn't make compromises. Mas Jesus, diante da verdade, ele não faz concessões. And so he turns to the apostles Então ele se volta aos apóstolos and he tells them, e diz a eles: and if you want to go, you can go also. se vocês também quiserem ir, podem ir. That was really a big challenge. Foi um desafio terrível. The apostles were the intimate friends of Jesus. Os apóstolos eram os amigos próximos de Jesus. How could Jesus tell them, if you want to go, you can go? Como que Jesus pôde dizer a eles: se vocês quiserem ir embora, podem ir? Because in front of the word of God, we cannot do compromises. Porque diante da palavra de Deus, nós não podemos fazer concessões. We cannot do compromises with theologians, with politicians, with everyone. Não podemos abrir concessões a teólogos, a políticos, a ninguém. The word of God is the truth. A palavra de Deus é a verdade. We cannot discuss it. Nós não podemos discuti-la. It could be that we don't understand it. Talvez a gente não a compreenda. It could be that logically it doesn't seem to be really logical. Pode ser que, de maneira lógica, ela seja incompreensível. If we read the Beatitudes, for us they are not really logical. Se nós formos ler as bem-aventuranças, vamos ver que, na lógica, é bem difícil de compreender. Blessed are the poor. Bem-aventurados os pobres, Blessed are those who are persecuted. bem-aventurados os que são perseguidos, Blessed are those who are pure of heart. bem-aventurados os puros de coração, Blessed are those who are meek and humble. bem-aventurados os que são humildes. It all goes against the logic of the world. Isto vai totalmente contra a lógica do mundo, But we believe it. mas nós acreditamos. We don't understand it immediately. Nós não compreendemos imediatamente, But we believe it. mas nós acreditamos. Because we believe that Jesus is the truth. Porque nós cremos que Jesus é a verdade. And this is the challenge that is being put in front of us. E este é o desafio que é colocado diante de nós. It is a challenge that we must take if we really want joy and peace and love. É o desafio que devemos enfrentar se nós queremos verdadeiramente alegria, paz e amor. Come before the Lord, Vinde diante do singing Senhor, for joy. cantando cânticos de alegria. But this is the joy that we receive the word and that we try to live it. A alegria de receber a palavra e tentar vivê-la. Many times we do not make it by ourselves Muitas vezes a gente não consegue por nós mesmos, because it is not easy. porque não é fácil. And that is why Jesus sent forth the Holy Spirit on us. Por isso Jesus mandou o Espírito Santo sobre nós. Because he knows that many times it is not easy. Porque Ele sabe que muitas vezes não é fácil. That many times it goes beyond our human nature. Porque muitas vezes vai além da nossa natureza humana. Because our human nature
is telling me something and Jesus is telling me something different. Porque a minha natureza humana me puxa para uma coisa e Jesus está me dizendo algo diferente. And that is why we have the Spirit on us. Por isso precisamos do Espírito em nós. So that what I cannot do by myself, Para que aquilo que eu não consiga fazer por mim mesmo, I can do it with Him. eu possa fazer com Ele. I can do it through Him. Eu possa fazer através dele. That is why the Eastern Fathers of the Church call the Holy Spirit energy. Por isso os padres orientais da igreja primitiva chamavam o Espírito Santo de energia. Because it is the spiritual energy Porque é a energia espiritual that we receive from Him, que recebemos dele, and through which we can really do what Jesus is telling us to do. e é através dessa força que podemos fazer aquilo que Jesus está nos pedindo para fazermos. Today we turn to you, my Lord, Hoje nós nos voltamos a Ti, Senhor, and I want to ask you, continue to sow the seed in our e eu hearts. quero te pedir, Senhor, que continues a semear a semente em nossos corações. Unfortunately, many times we didn't let the seed grow up. Muitas vezes, infelizmente, nós não deixamos essa semente crescer. We didn't have the time to water it. Nós não tivemos tempo de regá-la. We didn't have the time to take care of it. Nós não tivemos tempo de cuidar desta semente. And so the seed that you put in our heart E assim was trembled under the feet. E assim a semente que foi colocada no nosso coração morreu. Was choked by the thorns. Foi sufocada pelos espinhos. Was eaten by the birds. Foi roubada pelos pássaros. But my Lord, put new seed in us, Mas, Senhor, coloca nova semente em nós, so that your word could become alive in us. para que a sua palavra se torne viva em nós. Help us, my Lord, when we are discouraged, Ajuda-nos, Senhor, quando estamos desencorajados, so that empowered by the Spirit, we could go ahead in obeying you. para que, fortalecidos pelo Espírito, possamos ir adiante obedecendo a Ti. You said it very clearly. O Senhor disse com muita clareza: I came not to do my will, but to do the will of the Father who sent me. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. And if your life was a perfect obedience to the Father, E assim como a sua vida foi uma obediência perfeita ao Pai, why should not my life be an obedience to you? que a minha vida seja uma obediência a Ti. Whom could I trust, my Lord? Em quem mais poderia eu confiar, Senhor? You are the only one O Senhor é o único whom I can trust. em quem eu posso confiar. Today, my Lord, I put myself into your hands. Hoje, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos. And I put all these brothers and sisters E eu coloco into your hands. todos esses meus irmãos e irmãs em Tuas mãos. And may our hearts be a fertile ground for your word. E que nossos corações sejam um terreno fértil para a Tua palavra. A word that could heal us. A palavra que nos cura. A word that could deliver us A palavra- from all the blockages of our life. A palavra que pode nos libertar de todos os bloqueios da nossa vida. A word that could bring us into more intimacy with you. A palavra que pode nos trazer a mais intimidade contigo. Here I am, my Lord. Aqui estou, meu Senhor. My heart is open for you. Meu coração está aberto para Ti. Today I open my door for you Hoje eu abro as portas para Ti, to enter para que entres and abide in me, e que habites em mim, one with the Father juntamente com o Pai and the Spirit. e o Espírito Santo. Amen. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!